Bem-vindos ao série Beto no Mundo, 26º episódio, levando vocês hoje até a Austrália, no novíssimo continente. Aqui, dou as boas-vindas a vocês em Sydney, com dois ícones ao meu lado, de um lado a Opera House, de outro a Harbour Bridge. Então, dentro dos highlights da noite, nós vamos ter Harbour Bridge, a Opera House, koalas e muito mais. Esta é a série Beto no Mundo, que há 26 episódios leva vocês virtualmente através do mundo. E hoje estou falando para vocês diretamente do Belmont Cataratas, com essa bela vista, tivemos um belo pôr do sol há pouco, e estamos para quem é das antigas, é o antigo Tropical, que desde 2007 foi comprado pela rede Belmont, e desde 2018 recebeu pela Condé Nast a 5ª estrela. Então, é o único hotel no Brasil, com a 5ª estrela pela Condé Nast. E nós estamos dentro de um parque nacional de 118 mil hectares. Vocês todos me conhecem, eu há 32 anos coordeno o STB Trip and Travel, e ao longo dessas décadas tive a oportunidade de percorrer 140 países nos 6 continentes. Fiz o High School nos Estados Unidos, trabalhei na Macedônia, circulei pela Ásia durante um ano, e ao retornar ao Brasil, eu abri a Trip and Travel no Rio Grande do Sul, que representa o STB, empresas de intercâmbio, e tem a chancela do Virtuoso, concedido às melhores empresas de viagens do planeta, que muito nos honra. Todas as nossos Grand Tours começaram lá em 1994, com Monsieur Roche, que o humanista francês, que nos deu o conceito da imersão cultural. E desde então, percorremos 70 países, nos 6 continentes, todo esse colorido que marca nosso mapa de viagens de imersão como esta que nós fizemos para a Austrália. O Grand Tour Austrália e Nova Zelândia foi composto de 2 componentes. Na semana passada a gente apresentou a Nova Zelândia e hoje nós vamos seguir para a Austrália, percorrendo Melbourne, os 12 Apóstolos, as ilhas de Whitsundays e terminando com Sydney. Então, este foi a ideia geral do nosso Grand Tour: Auckland, Rotorua, Queenstown, Melbourne, Hamilton Island, essa aqui é a Grande Barreira dos Corais, e Sydney. Apresento para vocês os personagens principais dessa viagem, então, nossos membros do Grand Tour. Quem não sabe, é um grupo que vai agregando novos participantes, e a curiosidade é a que nos une, e ao longo dos anos a gente faz 3 ou 4 viagens por ano, sempre explorando diferentes destinos. Para o ano que vem nós temos o circuito de Afrodite pelo Mediterrâneo, o circuito do jazz nos Estados Unidos, Ásia Central, Ártico, então várias programações de 2020 que foram transferidas para 2021. E essa é a minha cara em poder compartilhar com vocês mais uma noite agradável pelo mundo. Hoje, a Austrália, um país cuja capital é Canberra, a língua oficial é inglês, uma monarquia constitucional e democracia federal parlamentar, um país de 7.700.000 km², com uma população de 25 milhões, um PIB per capita de $60 mil. O ano passado a gente já ficou encantado com a Nova Zelândia, de $46 mil, o PIB per capita da Austrália é ainda maior, é o 6º maior do planeta. E, como eu sempre gosto de reforçar, não é só quantidade, mas principalmente qualidade, e o índice de desenvolvimento humano também. A Austrália está alinhado com o seu PIB, é o 6º país com maior índice de desenvolvimento humano do planeta. E a moeda é o dólar australiano.
O brasão do país é muito legal, foi excluído o canguru e a ema, 2 animais originários da Austrália, e que eles não conseguem andar para trás, eles sempre só andam para frente. Representam a noção de que a Austrália, como nação, também sempre tem que avançar. Então, quem está conosco é a Fernanda Lena, há 3 décadas em Sydney, né? E ela vai apresentar comigo, né, a Austrália, o país que adotou. Ali está a Fernanda, com o marido australiano, Bartley, e os filhos. Ela é pedagoga, com mestrado em ensino de inglês como segunda língua, é professora na Universidade de New South Wales e sócia do Real Women Do, que é uma empresa especializada em turismo para mulheres. Então, bem legal, gurias que estão aqui assistindo, quando quiserem viajar pela Austrália, a Fernanda não só organiza tudo, mas pode acompanhá-las. Vamos começar a falar um pouco sobre geografia. Eu gosto de começar por geografia para a gente se localizar onde a gente está. E aqui a gente está na Austrália, que lá 300 milhões de anos atrás, né, fazia parte do Gondwana. Daí ela vai se separar e ela está bem protegida, né, diferente da Nova Zelândia, que está bem no encontro das placas tectônicas. A Austrália está solidamente numa placa. Então, é um dos países mais estáveis, porções de terra mais estáveis que nós temos, né, com poucos abalos sísmicos, né? E esta região, né, que se chama Oceania, né, ela fica um pouco vaga para nós, porque Oceania a gente relaciona diretamente com a Austrália e Nova Zelândia, mas ela, em realidade, composta de 10 mil ilhas. É o menor continente, né, é formado por 14 países e é dividido em 4 regiões. Australasia, que é Austrália e Nova Zelândia, as 2 grandes ilhas. A Micronísia, que é centenas de pequeníssimas ilhas, a Melanísia, e a Polinésia, né, que são a Polinésia Francesa, as Ilhas Cook, o Havaí, tudo isso faz parte da Polinésia. E a Austrália ocupa 85% da Oceania. Então, 85% de toda a terra da Oceania está aqui na grande ilha continente da Austrália. Então, é o 6º maior país do mundo, com 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Tem apenas 25 milhões de habitantes, né? Então, é o 55º mais populoso. E a gente vai visitar um pouco de tudo isso, mas eu queria mostrar a divisão geográfica, né? Da mesma maneira que o Brasil tem os estados, né? A Austrália tem a Austrália Ocidental, a Austrália do Sul, Queensland, a Nova Gales do Sul, Vitória e Hobart. Esses são os 6 estados. E tem 2 territórios, os territórios do norte e o Distrito Federal, que é Canberra. Então, estamos localizados, nós vamos concentrar nossa viagem em Queensland, New South Wales e Vitória, mas eu vou dar umas pinceladas das outras regiões também para vocês. Né? Se a gente considerar também os territórios ultramarinos, né? Aqui a gente tem, então, Austrália, várias ilhas no entorno das ilhas principal, além dessas outras ilhas no Oceano Índico, no Oceano Antártico e Pacífico. A gente sempre relaciona o australiano com praia, mas está certo, né, Fernanda? Porque 80% da população vive a menos de 30 quilômetros do mar. Fernanda, e você, a quantos metros do mar você vive? Vou responder isso para o engenheiro. Olha, a quantos metros eu não sei, mas eu da minha casa em 10 minutos eu estou na praia. E tu sempre, há 30 anos que tu mora na Austrália, que tu mora em Sydney, tu sempre moraste eu a sempre 10 morei minutos do caminho do mar, né? Eu sempre morei em Bondi. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos num apartamento que era mais para o centro da cidade. Um amigo nos emprestou, que ele estava viajando, e eu vim visitar Bondi.
E quando eu visitei Bondi, eu fiquei apaixonada, achei que, não, aqui era o lugar que a gente tinha que morar, também porque era um lugar com muita, até hoje, é um bairro de Sydney com muita diversidade. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Tem gente morando do mundo inteiro, e hoje cada vez mais, né? Porque Bondi de uma hora para outra, de repente todo mundo queria morar em Bondi. Por quê? Porque a praia é mais próxima da cidade, então tu tem uma qualidade de vida muito legal morando aqui, porque é perto de tudo, né? Em termos de transporte e tudo, então é bem legal. Mas essa relação do australiano com a água realmente é fundamental, né? É intrinsecamente parte da cultura toda deles também, apesar de ter a ligação com o deserto, mas a água com certeza predomina. E a gente vai mostrar Bondi, que a Fernanda está falando mais adiante. Então, só queria reforçar isso, gente. Muito interessante, né? 80% da população, é lógico que no Brasil também as nossas maiores cidades são na costa, né? Mas na Austrália, que é enorme, né? Todo mundo mora junto do mar, né? E este é o interior, né? Então, os Outbacks é um grande região desértica, árida, né? E com riquezas minerais e com toda a riqueza cultural ligada ao povo aborígene. Então, vamos mostrar um pouquinho da diversidade urbana e natural. A gente vai começar da costa oeste, né? Com Perth. Então, este aqui é a Austrália Ocidental. Todo esse que é o maior estado da Austrália e tem 2,7 milhões de habitantes, e sendo que todos eles, a maior parte deles se concentram aqui nessa parte do sul, onde tem Perth e o rio Margaret. Perth tem 2 milhões de habitantes, ou seja, todo o resto do estado são 700 mil habitantes. E aqui Kimberley é uma região autenticamente aborígene, né? Perth ocupa a 4ª posição entre as maiores cidades, depois de Melbourne, Sydney, Melbourne e Brisbane, né? Mas é a que mais cresce, né? E é pontual, porque na Austrália Ocidental, né? Tudo aqui se concentra em Perth. Ela fica no estuário do rio Swan, né? E é a metrópole mais isolada do mundo, porque a cidade mais próxima, com mais de 1 milhão de habitantes, é Adelaide, que fica a 2.000 quilômetros, ou seja, alguma coisa que tu não acha em Perth, esquece, porque tem que voar, né? Se abastecer qualquer coisa, Exato. né? Ela tem que ser autossuficiente. E ela atrai muito, Fernanda, pela qualidade de vida também, né? Não, eu ia falar, o Grand Tour tem que fazer um Grand Tour só do oeste da Austrália, agora vou puxar aqui os boizinhos para o meu arado. Tem que fazer um Grand Tour só do oeste da Austrália e outro da Tasmânia, porque realmente são lugares simplesmente maravilhosos, oferecem tanto o oeste da Austrália praticamente, para quem mora na costa leste, como eu, o oeste é praticamente como um outro país, banhado pelo Oceano Índico, né? Já traz uma flora, principalmente, muito única, muito diferente do nosso lado. Então, realmente, claro, quando a gente, por exemplo, tem o Grand Tour, para ver a Austrália inteira, é praticamente impossível, a não ser que as pessoas se disponibilizem por um mês ou mais, né? Mas vale a pena, como região, definitivamente vale a pena. A costa sul de Perth é maravilhosa, o norte também. Então, realmente é um estado muito bonito, que já vem praticando o distanciamento social há muitos anos. 2.000 quilômetros de distância, né? A última vez que eu fui, inclusive nós estávamos pensando em ir agora no final do ano fazer uma viagem em família para lá, porque os meus filhos nunca foram. Eu só via canguru, o canguru vermelho, assim, uma vez nós viajamos 9 horas de carro e só o que tinha era canguru, a gente não viu uma viva alma. Então, fora de Perth, que é o grande porto, a Austrália Ocidental é muito rica em minérios, né? Então são exportados a partir do porto de Perth. Mas indo para o norte, é toda essa
aridez, né? E que faz com que tenha uma terra com uma personalidade muito forte, é o famoso Outback. Né? E no extremo norte, na região de Kimberley, né, tem a arte rupestre aborígena antiquíssima, domos de arenito, então tem toda a parte onde os aborígenes que quando com a chegada dos ingleses, né, ou foram assimilados ou tiveram que abandonar a costa leste, né, aqui eles puderam manter por mais tempo a sua cultura. Já tiveste em Kimberley, Fernanda? Sim, nós fomos, não tem nem como explicar. É simplesmente um lugar divino nesse planeta, é toda a região dos Kimberleys, que é praticamente do tamanho do Japão, só para vocês terem uma ideia em termos de geograficamente, né, o tamanho. Kimberleys é simplesmente maravilhoso, é uma região ainda muito, muito pouco desenvolvida, claro. Eles têm... por exemplo, a maioria dos australianos também é um lugar que eles não foram muito, porque é longe, porque é caro. É caro chegar lá, é uma área extremamente remota, né? Só dá para ir com qualquer viagem dentro dos Kimberleys, você tem que ir com 4x4, tem que ter exatamente essa coisa, a próxima lojinha fica 200 quilômetros, o supermercadinho fica 200 quilômetros, né? Fernanda, a gente poderia dizer que é o nosso sertão? Dá para se fazer esse paralelo? Não. O nosso sertão, na minha opinião, seria mais o outback do deserto central. Eu acho que aí se identifica mais. Inclusive, eu nunca esqueço aquele filme brasileiro Central do Brasil, né, com a Fernanda Montenegro. Tem uma cena naquele filme que ela chega com um menininho na cidadezinha, no sertão brasileiro, onde mora a mãe ou a família. Não, é uma coisa estarrecedora. Parece que a gente está vendo uma parte do deserto central australiano. É uma imagem que ficou muito forte na minha mente em função disso. Então, eu acho que o nosso sertão seria mais o deserto central. A parte do oeste da Austrália já é diferente, e, claro, essa região também do Kimberley, ela está toda cercada de água também, né? Rios e o oceano também. É um lugar muito especial, muito especial. E saindo da Austrália Ocidental, nós vamos para o sul da Austrália, o Southern Australia, onde a capital é Adelaide. Então, aqui nós temos Adelaide. Esse estado é um estado de 1,8 milhões de habitantes. Então, fora ali os centros urbanos, ele é muita natureza. Tem os vinhedos, para vocês aí que curtem vinhos, tem o Vale de Barossa, maravilhoso. É maravilhoso, e as praias protegidas da Península de Fleury. Então, e Adelaide, tudo perto, né, Beto? Tudo pertinho. Tudo pertinho em Adelaide. E Adelaide é uma cidade pequena, né, menor que Porto Alegre, 1,3 milhões de habitantes, né, e ela tem uma grande riqueza cultural. Aqui a gente está vendo à esquerda, né, a livraria Mortlock, a biblioteca, né, a Catedral de São Pedro e a parte central da cidade. Chocolates. Né? Isso é muito legal em todas as cidades que eu fui da Austrália, junto ao rio, né? Esse aproveitamento que se faz do riverfront, seja com regiões de museus, de parques, né? E aqui nós temos o Rio Torrens, e nessa região tem os museus, tem a Galeria de Arte da Austrália Meridional, né, com uma coleção fantástica, principalmente de arte nativa, né? Seguindo, o terceiro estado, então a gente viu em highlights aqui, rapidamente, porque senão a gente não consegue abranger todo o conteúdo. A Austrália Ocidental, com Perth, a Austrália do Sul, com Adelaide, e agora a gente vai para a Tasmânia. A Tasmânia, eu fui na minha primeira viagem, quando eu fui visitar a Fernanda, em 1992, vai fazer 30 anos, né? Eu visitei a Tasmânia, que eu tinha o Michael Pearson,
um australiano com quem eu tinha viajado pelo Sudeste Asiático, que eu fui visitá-lo. É um estado insular, ele tem 570 mil habitantes, toda a Tasmânia. A capital, que é uma gracinha, que é Hobart, tem a metade dessa população, 240 mil, ou seja, sobra para a Tasmânia, e eu faço um paralelo com a ilha sul da Nova Zelândia, é muito beleza natural impactante, com suas montanhas rochosas, com as suas florestas, com seus lagos, e tem um parque nacional, que é o Southwestern National Park, que a gente fez umas trilhas maravilhosas. Maravilhosas. Né? Então, essa e imersão... ontem a Tasmânia abriu. Ontem eles abriram as fronteiras, exceto para nós, na Nova Gales do Sul, e para Vitória. Todos os outros estados já podem visitar, eles estão assim felizes da vida. Não, e essa questão de natureza, né? Então, vocês viram que a Austrália como um todo, fora a costa que é verde, né, ou tem mais água, o centro é muito árido, né? Enquanto que a Tasmânia é toda rica em água, né? Em água, em floresta, né? Então ela é muito linda. E saindo da Tasmânia, a gente vai para o extremo norte do país, para os territórios do norte, onde nós temos Darwin, que é a capital desse território, e ali é uma imersão na cultura aborígene, nos parques nacionais preservados, entre eles o Kakadu National Park, né? Então, toda essa riqueza da cultura, do respeito que os aborígenes têm pelos marcos, pelo trajeto, pela natureza, a gente vai encontrar aqui. E falando na cultura aborígene, né, então, nós vamos para um elemento principal físico, que é o Uluru, que também conhecido como Ayers Rock, que é o maior monolito de arenito do mundo, né? Ele tem 328 metros de altura, 8 quilômetros de circunferência, e se estende por aqui é a ponta do iceberg, né? Ele tem uma profundidade de 2,5 quilômetros de profundidade. Então, e conforme a luz do dia, né, ele vai alterando. Né? Ele está dentro de um parque nacional que se chama Uluru Catachuca, e ele é sagrado para os aborígenes, né? Ele começou a se formar há 550 milhões de anos. Né? E essa coloração é em função da iluminação, né? E de elementos minerais que tem esse arenito, que é impregnado de minerais de feldspato, né? Que com a oxidação ele vai estar emitindo esse brilho vermelho, né? Principalmente com a luz do amanhecer e do pôr do sol. Então, essa é eu estou colocando para vocês que já conhecem o tradicional, que nem eu conheço, Costa Leste, né? Então, a gente mostrou a Costa Oeste, o Sul, a Tasmânia, o Norte, né? Para antes de irmos para os locais mais tradicionalmente visitados, né? Exatamente para incitar vocês quem já foi voltar, né? E quem planeja ir, tentar fazer uma viagem mais completa, né? Como a Fernanda coloca, para a gente ter esse mosaico mais bem esclarecido de partes que compõem o todo da fascinante Austrália. Então, o povo aborígene, né? Então, antes, eu só dar uma distribuição aqui etnográfica da Austrália, 90% da população é branca, europeia, né? 7% asiático, e 2,5% aborígene. Então, a população original da Austrália, quando aqui chegaram no século XVII, a partir do século XVII, os europeus, né, eles compõem hoje 2,5% da população do país. Né? E como chegaram os aborígenes? Né? Então, os aborígenes importantíssimos em termos históricos, de antropologia, de etnografia, porque são os que fizeram a migração desde a África e se estabeleceram e não tiveram inter-relações com outros povos, enquanto nós, Europa, Ásia, América, a partir da Europa, né, foi trocas culturais e humanas ao longo de milhares de anos. Né? Então, e eles chegaram em torno de 50 mil anos atrás, né? Então, o homem surge
né, aqui na África, chega aqui no Oriente Médio, Cáucaso, se distribui, né, para a Europa, para a Ásia, e da Ásia chega nas Américas. Então, eles chegaram aqui há 50 mil anos atrás, né? E o nível do mar estava mais baixo, e as ilhas, que já fazem um colar de ilhas, elas tinham menos... É lógico que eles vão ser os precursores da navegação, os aborígenes, né, para poder chegar até a Austrália, né, mas eram trechos menores. E aqui, ao chegar, se estabelecer, muda essa configuração geográfica e não vão vir novas ondas, né? E com isso, trata-se da cultura mais longeva, ainda ativa. Então, ao chegarem no norte da Austrália, eles vão contornar e percorrer e se estabelecer ao longo de todo o país. São 400 povos aborígenes australianos. Então, cada uma dessas cores é um grupo clã, um grupo tribal diferente. É uma clã e cada área onde eles se estabelecem, seja na costa ou no deserto, eles chamam de nação. Então, são nations, né? Então, são os países dentro da cultura deles, cada área é um país, é uma nação. E eles, em grupo, são uma clã, porque não tem o chefe, né? Não tem o cacique. Então, é uma clã, não é uma tribo. Por isso que tem a questão de quando uma clã visita a outra, eles fazem o Welcome to Country, né, que é o aborígene, no caso, o mais antigo, normalmente, né, a pessoa mais idosa, dá, então, as boas-vindas a outra clã que está passando pelo país deles, né, ou que vem fazer alguma cerimônia, enfim. Muito legal. Então, é uma relação cultural e geográfica com o espaço, né? Na época da colonização, se acredita que haviam 250 línguas aborígenes na Austrália, né? Tão diferentes quanto línguas totalmente distintas, né? E outras bastante próximas. Hoje, né, no século XXI, nós temos 20 línguas distintas, né? Com tudo isso, aborígene é a cultura viva mais antiga do planeta, né? Então é bárbaro, né? Essa oportunidade que se tem de estudar e conhecer culturas que ficaram intactas, né? Não tiveram tantas trocas culturais e traços estranhos. E dentro da base cultural da cultura aborígene, tem a questão do tempo dos sonhos, que eu gostaria que a Fernanda nos falasse um pouco. Sim. Então, o tempo dos sonhos é como se fosse a base realmente da cultura deles, porque eles acreditam que dali, a serpente, né, a serpente do arco-íris, que é o criador deles, tenha começado enfim, tenha dado a vida a eles, aos povos, e a cultura é muito... É difícil explicar a cultura aborígene, porque, claro, a gente lê bastante, tem muitos livros e convive, né, com eles no deserto, ou fazendo tours mesmo, inclusive dentro da cidade. No Jardim Botânico, em Sydney, tem um tour maravilhoso com eles também. Mas, basicamente, o Dreamtime é o Gênesis, né, para fazer uma analogia. Então, é a criação... A Rainbow Serpent é interessante porque muda de uma clã aborígene, de uma região para outra, muita coisa vai mudando dentro da cultura deles, né? Eles têm os totens, por exemplo, que eles, né, a relação com os animais, que quando eles nascem, eles são dados um animal, ou é o peixe, ou é o barramundi, ou é a águia, ou é o cucabara, então cada um tem o seu totem desde que nasce. Mas isso é uma coisa que vai mudando de uma nação para outra. Agora, por exemplo, a questão da serpente
ela realmente é a criadora, ela é, digamos, aceita como a criadora entre todas as regiões, né? Aí também tu está falando dos tótems. Uma coisa, eu fiz umas anotações aqui, ontem eu estava olhando, esse livro é um livro maravilhoso, que foi um alemão que passou muitos anos com os aborígenes, então ontem eu estava dando uma olhada nele. Eu acho que o que é muito importante... Bom, em primeiro lugar, Beto, até eu tinha comentado contigo, na Austrália, porque os aborígenes se consideram guardiães, né, da terra. Eles não são os donos, eles não entendem essa coisa de é minha, eles são os guardiães da terra. Então, na Austrália, nós temos, que foi implementado muito depois da Nova Zelândia, né, que os maoris têm uma relação totalmente diferente, o reconhecimento deles, né? Então, por exemplo, qualquer reunião, mesmo uma reunião de trabalho, ou antes de apresentar fazer qualquer apresentação, inclusive dentro do parlamento australiano, quando o parlamento senta, isso aí começou faz praticamente uns 20 anos que começou, eles fazem o reconhecimento deles, tá? Fernanda, Então, eles reconhecem. Eu não fiz meu trabalho de casa, tu pode fazer. Tu não fez. Então, tá, eu traduzi, sabe como é que é traduzindo, mas basicamente nós reconhecemos eles como os guardiães da Austrália. Eles são os únicos que podem fazer o Welcome to Country. Só um aborígene pode dar as boas-vindas à Austrália ou à nação. Qualquer evento importante, eles sempre chamam um senhor, um elder, né? Um senhor o mais idoso assim da região, e aí ele vem fazer a cerimônia de abertura do evento, Festival de Sydney, enfim, qualquer evento grande ou até pequeno. Bom, então, em português, a gente fala: nós reconhecemos os aborígenes australianos como os guardiões da terra australiana e reconhecemos a sua forte conexão com a terra, a água e a cultura. Nós respeitamos seus anciãos que viveram no passado, vivem agora no presente e os que emergirão. Porque, claro, a permanência da cultura, eles são incríveis, né? A resiliência do povo aborígene, eu me arrepio, porque eu tenho um respeito imenso pela cultura deles, e a resiliência deles, porque, infelizmente, como todos os povos aborígenes do mundo todo, né, indígenas, eles sofrem muito, eles foram dizimados, mas ali eles continuam. E a liderança... aqui na Austrália, a gente vê muito a participação deles hoje em dia, inclusive na cultura australiana, na sociedade australiana. Nós temos na Austrália uma ministra do Supremo Tribunal que é aborígene, entendeu? E aí tem uma participação bem grande. Claro, para eles é pequena. Eu, vindo do meu ponto de vista, de onde eu venho, eu acho que é enorme, porque são advogados, são jornalistas, são cantores, quer dizer, eles têm uma presença bem grande na sociedade, ainda pequena em relação a eles, né? Principalmente população prisional, que é difícil, tem muitos aborígenes, jovens aborígenes na prisão, então, enfim, é uma questão muito grande. Agora, eles têm uma cultura maravilhosa, uma cultura que é baseada no kinship. Então, tu começa kinship, né, dessa coisa do tu cuida do teu amigo, não existe, não é só a responsabilidade da mãe e do pai, né? É a comunidade inteira que vai ajudar essa criança a crescer, que vai passar todo o conhecimento. E é muito interessante essa coisa do kinship aborígene, porque realmente desenvolveu dentro da cultura australiana branca, porque tem aquela coisa do mate, come on, mate, né? Eu te ajudo. O mateship australiano vem muito dessa questão do kinship, né? Que é dentro...
que pertence à cultura aborígene. Então, isso aí foi uma transferência. E cada vez mais nós continuamos num processo de reconciliação com os povos indígenas, e eu acredito que um dia a cultura vai ser muito mais reconhecida. As gerações mais novas, a geração dos meus filhos, tiveram história. Meu marido não teve história aborígene na escola. Meu marido tem 58 anos. Então, na época deles, não tinha. Eles agora estudam profundamente a história aborígene. Então, tudo isso vai ajudando, né, a manter. Então, acho que é isso. Depois, Fernanda, no bate-papo, eu queria que tu colocasse aí o nome do livro, aquele do My Place, da Sally Morgan. Da Sally Morgan, e o filme da Geração Perdida, das meninas. Tá? Então, a Fernanda vai colocar aqui no bate-papo 2 dicas para vocês continuarem se aprimorando sobre a cultura aborígene. Oi. Tá. E uma questão muito interessante dos aborígenes, que é a questão do tempo. Nós temos uma linearidade do tempo. O tempo começa, o tempo passado, presente e futuro. Para os aborígenes, e essa ligação com a Terra, eles se intercalam o tempo do passado, o presente e o futuro, né? E os espíritos ancestrais que fazem essas conexões. Karen, se tu puder tirar o som aí. As gravuras rupestres, o artesanato, as pinturas. Começa pela Alice. Elas resgatam todas essas histórias do tempo dos sonhos, né? Eles marcam o território e registram a nossa história. Atrás de mim, essa pintura é uma pintura do deserto central. Li todos os nomes desse... Pode ir falando aí, Fernando, que eu vou tentar desligar aqui o som de... Tá. Essa pintura que está aqui atrás, pessoal, de mim... Deixa eu ver uma coisa. Ela é uma pintura... Os aborígenes, inicialmente, eles pintavam não com as tintas normais, né, tintas coloridas como nós temos, eles usavam na natureza o ocre, todas essas cores que eles encontram ali ao redor deles, né? Oh, shit. Voltei. Não estou te ouvindo. Beto? Ativei. Tá. Então, as canções contam sobre as jornadas do tempo dos sonhos, né? Que é muito legal. Estava lendo um livro também que a Fernanda me indicou, que é Rastro dos Cantos, né? Que são canções ao longo de um determinado percurso, né? Que vão marcando o território, né? E essas canções, elas foram passadas de geração a geração, uma tradição verbal, né? Há 40 mil anos, gente. E as danças tradicionais, elas revelam o Gênesis que a Fernanda fala, né? Esses mitos da criação, os heróis do Dreamtime. Vamos seguir para a história europeia, né? Quando os europeus aqui chegaram, né? Então, o que hoje a Indonésia, antigamente, né, foi um território da Holanda, que era a Companhia das Índias Orientais Holandesas, e eles exploraram as terras ao sul. Então, o primeiro desembarque na Austrália foi para um navegador holandês chamado Willem Zanzum, em 1606, né? E, ao longo de todo o século XVII, outras
30 expedições exploraram as costas, né? E principalmente a costa ocidental, né? E tanto que essa região, na época, era chamada de Nova Holanda. Passa-se meio século, nós vamos ter Abel Tasman, também um holandês, que ele vai avistar e aterrissar na Nova Zelândia, né, que vai chamar de New Zealand, que era o estado natal dele lá na Holanda. E ele vai chegar à Tasmânia, isso lá em 1642. Mas quem vai marcar a história da Austrália foi James Cook. Então, nós já falamos bastante de James Cook na apresentação anterior, no episódio da Nova Zelândia, e ele, ao longo de 3 viagens, durante uma década, né, ele vai mapear praticamente todo o Pacífico, que era desconhecido até então. Ele é chamado o pai da Oceania, e é ele que vai identificar nessa Botany Bay, uma baía logo ao sul da Baía de Sydney, né, como uma baía ideal para estabelecimento de um assentamento britânico. Ele acaba falecendo na sua 3ª viagem no Havaí, mas ele deixa, então, o legado de, sim, a Austrália interessa, né, e cabe aos ingleses se apropriarem, né, desse território. Né? E, então, naquele século, o Império Britânico era o império onde o sol nunca se punha, vinha do Canadá, as 13 colônias inglesas, e vai ser nessa época que eles vão perder. Em 1776, nós temos a independência dos Estados Unidos, né, que ela vai concluir em 1783, e os ingleses não tinham mais como mandar seus prisioneiros aqui para as 13 colônias. E, né, o James Cook disse que podia. Então, 20 anos depois, nós vamos ter a primeira frota inglesa, que vão ser comandadas por Arthur Phillip, que vão ser 11 embarcações, levando 1.000 condenados. Eles vão chegar aqui em 20 de janeiro de 1788, se estabelecer em Botany Bay, e uma semana depois eles vão na baía seguinte, que é uma baía muito mais fechadinha. Aqui vocês veem, Botany Bay é meio que aberta, né? Quer dizer, é uma baita de uma baía, mas bem aberta. Aqui vocês vão chegar... Então, a Baía de Sydney é extremamente protegida, né? Então, eles, em 26 de janeiro de 1788, eles se estabelecem, então, em Sydney, e aqui que se constitui, então, a data de nascimento da cidade e do país. E o Arthur Phillip, que foi o capitão que vai trazer essa primeira onda de condenados, né, vai ser o governador de New South Wales pelos 4 anos até se aposentar em 1792. E durante esses primeiros 70 anos, de 1788 até 1850, tiveram alguns esforços, né, de colonização de homens livres, né, mas a base ainda do trabalho e da colonização era com os prisioneiros. 160.000 prisioneiros foram enviados à Austrália. E já nos anos 20 de 1850, que nem o Império Brasileiro fez com políticas atrativas para trazer alemães e italianos aqui para o sul do país, né? Os ingleses faziam para trazer escoceses, irlandeses, ingleses, né, para a Austrália. Isso tudo vai mudar em 1851, quando não precisava mais ter incentivo. Apareceu o ouro, surgiu ouro em New South Wales, e principalmente no estado de Vitória, próximo de Melbourne. E nós vamos ter The Gold Rush, a corrida do ouro, vai atrair
não só os europeus, mas como americanos, chineses, e também nas Exato. minas de ouro que surge esse espírito do mateship, que a Fernanda estava falando, que é da camaradagem, da parceria, né, de brotherhood, de irmãos, né? E, Beto, Oi. e aí começou a relação Austrália-China, desde a corrida do ouro, que as pessoas dizem, os próprios australianos, porque os chineses, porque a China, né? Mas essa relação da Austrália com a China já começou lá em 1851 com a corrida do ouro. Né, e você sabe, né, a capacidade de trabalho dos chineses também, a gente viu isso lá na construção da estrada de ferro da Transiberiano, né, que eles traziam trabalhadores chineses, né, eles são super dedicados ao trabalho, né, e muitos desses que vieram em busca do ouro acabaram permanecendo na Austrália, da mesma maneira que os convicts, quem era mandado para prisão na Austrália, acabava não voltando para a Europa, né? Então, aqui nós vamos ter a base dessa sociedade, né? E desde então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vai se multiplicar com gregos, italianos, escandinavos menos, mas leste-europeus, fazendo com que a Austrália tem grandes bolsões, né, de minorias, de italianos, gregos, chineses, vietnamitas, e hoje mais de 240 idiomas são falados na Austrália. Cerca de 15% dos lares australianos se fala um outro idioma além do inglês, né? Reforçando toda essa questão da diversidade. Voltando um pouco atrás na questão histórica, em 1788 começa a colonização, né? Nós vamos ter, então, 120 anos como colônia inglesa. No final do século XIX, começa o movimento por maior autonomia e, finalmente, em 1º de janeiro de 1901, foi proclamada a Commonwealth of Australia. Aqui nós estamos no parlamento, em Melbourne, então é quando foi declarado a independência, né? Então, os estados se uniram, né? Eles continuavam ligados ao Reino Unido através da Commonwealth, mas tinham toda uma autonomia. Sim, a Austrália se tornou uma federação de estados. Perfeito. Em 1901. E daí, Fernanda, a capital vai ser aonde? Em Sydney ou Melbourne? São Paulo ou Rio de Janeiro? Né? Então, essa briga entre as duas, né, eles acordaram que não seria nem São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Sydney, nem em Melbourne. Seria criada uma capital e foi criada Canberra, que foi fundada em 1913. Exato. E nesse meio tempo, Melbourne foi a capital. E Melbourne, pelo ouro que enriqueceu com ouro, né, ela chegou a ser, na época do Império Britânico, a segunda cidade mais rica do mundo, né, depois do Império, depois de Londres, né? Então, tinha essa grande competição entre Sydney e Melbourne, né? E, apesar da gente estar independente, né, nós temos como uma federação independente da Inglaterra, a nossa relação continuava muito forte, tanto que na Primeira Guerra Mundial, da mesma maneira que a gente viu isso na Nova Zelândia semana passada, os voluntários, porque não eram obrigatórios, eram voluntários, 500 mil voluntários, ou 50% dos jovens entre 19 e 23 anos, sei lá, a idade se vai para o exército, né? se voluntariam e foram lutar no Pacífico, em Galípoli, na entrada do Estreito de Dardanelos, na Turquia, na França e Oriente Médio. E 12% não voltaram. Né? Então, posso falar uma coisa rapidinho aí? Por favor, 60 mil mortos. Por favor, Fernanda. Sim, então, porque a Austrália, imagina, o tamanho da Austrália em território, a população, 25 milhões e pouco, 25 milhões e meio, e onde o serviço militar não é obrigatório. Então,
historicamente, a Austrália sempre teve que se aliar, principalmente aos Estados Unidos, e a Nova Zelândia, um pouco mais neutra do que a Austrália, nas guerras. Então, historicamente, a Austrália vem lutando junto às guerras, desde a Primeira Guerra, da Segunda Guerra, onde formaram o ANZAC, a aliança ANZAC, Austrália-Nova Zelândia, né? E depois continuou lutando junto aos Estados Unidos no Vietnã, lutando junto à Inglaterra no Afeganistão, e aí foi, entendeu? Então tem essa questão, tem essa cultura da guerra, né? E em função disso, a Austrália, em função da defesa do seu território, ela não tem muita parceiros chance. fortes. Ela tem que ter, porque ela tem a Indonésia com os maiores exércitos do mundo, a China, quer dizer, nos fundos, né? Na porta dos fundos. Então, essa é uma questão muito... E existe a quantidade de dinheiro que é colocada em armamento dentro do orçamento australiano é imensa, imensa. Então, na Primeira Guerra Mundial, então, aliado com os britânicos, né? Mas vai ser principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando nós, na Europa, a gente conhece mais a história do nazifascismo, né? Mas o terceiro elemento no eixo, né? Eram os japoneses, né? E os japoneses saíram, atacaram Nanquim, conquistaram a Indochina, chegaram a Burma, conquistaram grande parte da Indonésia, eles estavam na porta da Austrália. E foi aqui que teve a mudança que a Fernanda fala, né? Onde os ingleses, ocupados em defender as suas frentes na Europa, deixam a Austrália desatendida e vai ser os Estados Unidos que vai fazer a frente aos japoneses, né, protegendo a Austrália. E daí que sai essa aliança militar que tem até hoje da Austrália com os Estados Unidos, e a Austrália vai contribuir com tropas tanto na Guerra da Coreia quanto na Guerra do Vietnã. Né? E falando sobre 1901, independente, mas e a Rainha Elizabeth? Então, permaneceu como chefe do Estado, a Rainha Elizabeth, e tendo o governador-geral representando o soberano. Né? Então, a Rainha Elizabeth, quem viu The Crown, o seriado ali no Netflix, né, tem lá, ela bem jovenzinha, em 52 ela assume o poder, né? Em 54, 2 anos depois, ela visita a Austrália, e foi a primeira monarca, né, britânica reinante a pisar em solo australiano. Né? E, Fernanda, qual a relação, então, dos australianos, um povo tão irreverente, né, tão contra as normas, né, em questões geral, né, em relação a ter uma monarquia e ter essa rainha distante? Olha, os monarquistas têm uma ala monarquista muito forte na Austrália. Depois, há uns anos atrás, houve um plebiscito eu não consigo me lembrar o ano do plebiscito, mas eu já estava aqui e já era cidadã, porque eu me lembro que eu votei nesse plebiscito também, que era o plebiscito a monarquia contra a república. Só que o modelo republicano que foi oferecido na época não era, e realmente não era um bom modelo, e perdeu. E eu acho, isso é uma opinião pessoal, que vendo o que está acontecendo no mundo hoje em dia, eu acho que eles até estão contentes em manter essa monarquia constitucional, não ter um presidencialismo e manter essa flexibilidade do parlamentarismo, porque é que nem eu digo, aqui na Austrália, nos últimos 10 anos, tu vai ao cinema assistir um filme, sai do cinema, tem um primeiro-ministro novo. Teve uma troca de primeiro-ministros muito grandes nos últimos 6 anos, praticamente. Então, até eu já estou pensando desse jeito também, de repente é mais fácil conseguir trocar. Agora, em relação ao governador-geral, nós tivemos... Agora não, agora o governador-geral é o Peter Cosgrove, que é o representante da rainha na Austrália, que é uma pessoa muito benquista, um homem de bastante
muito ético, então, mas antes dele foi uma mulher, foi a primeira General Governor, né, da Austrália, que também fez um trabalho maravilhoso. Eles fazem mais a parte de caridade, eventos, né? Eles não têm, claro, eles se aconselham, o primeiro-ministro se aconselha com eles, mas a decisão sempre é do primeiro-ministro junto ao Senado e a Casa da House of Representatives, que eu acho que é tipo uma assembleia, né? Seria a nossa assembleia. E o papel, né, só retomando essa questão, o papel da rainha, né? Ele, como chefe de Estado, ficou ainda menor com esse ato australiano de 1986, que daí sim separou formalmente todos os laços legais entre a Austrália e o Reino Unido, né? Então, a Austrália permanece como membro do Commonwealth, tem a Rainha da Inglaterra, mas o governador-geral, a partir desse ato, né, Fernando, lá de 86, ele ficou mais de aparências mesmo, né? Exatamente. Então, que foi, na época, era o primeiro-ministro, era... toda aquela nessa época na política, eles estavam cada vez mais dizendo, não, mas parem um pouquinho, nós temos que começar a formar laços com a Ásia. Nós somos um país asiático. Tem que perder essa mania de querer ficar fazendo coisa com a Europa o tempo inteiro. A nossa região é outra região. Então, já desde os anos 80, que foram 2 grandes primeiros-ministros na época, eles é que começaram a fazer, então, essa mudança, começaram a incentivar essa mudança, para que a Austrália virasse para a Ásia. Então, uma decisão geopolítica, né, de alinhamento. Geopolítica, tudo é geopolítica, né? Tudo é geopolítica. E, para quem não conhece, né, que a Oceania, a gente tem menos informação, agora a gente conhece bem a Jacinda, né, lá da Nova Zelândia. Nós todos amamos, todos queremos nos mudar para a Nova Zelândia, porque a gente ama a Jacinda. E o primeiro-ministro da Austrália, do Partido Liberal, né? O Partido Liberal seria centro-direita, Fernanda? Sim. Tá. É o Scott John Morrison, bem alinhado com o Trump, por isso que eu coloquei essa foto aí. E, seguindo, então, para as cidades, vamos para a primeira cidade que a gente vai se deter mais, então, Melbourne. Ela fica no estado de Vitória, que é o menor dos estados em termos territoriais, e o segundo mais populoso. Tem 7 milhões de habitantes, então é o estado mais densamente povoado do país. Olha que lindo que é Melbourne. Eu fiquei encantado com essa cidade. Então, aqui nós estamos... Maravilhosa. Toda essa região do Federation Square, em frente, uma área revitalizada junto ao rio. Né? Então, a Melbourne é uma cidade de 4,4 milhões de habitantes, é a segunda maior área urbana da Austrália, depois de Sydney, e o rio é cortado pelo rio Yarra, nesse Federation Square, né? Então é toda essa área revitalizada com restaurantes, hotéis, bares, extremamente animado, e aqui eu vou levar vocês num passeio pelo rio, onde se vê que o rio é aproveitado pelo cidadão local, Beto, remando, bike, pode falar. Antes de tu mostrar o passeio, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Em 1993, meu tio, porto-alegrense, veio me visitar. Quando nós chegamos em Melbourne, e como todas as outras capitais, Brisbane, Adelaide, como o Beto falou, o aproveitamento que eles fazem na beira do rio, né, o urbanismo é uma coisa maravilhosa. E o meu tio chega na beira do Yarra, lá em Brisbane, e fala: mas olha isso, tia, isso aqui, olha que coisa maravilhosa, isso é um lago comparado com o Guaíba, e olha o que os caras fizeram aqui ao redor. Eu nunca me esqueço dessa, e é verdade mesmo, né? Nossos projetos para o Guaíba, para o Cais do Porto, entra ano e sai ano e não desenvolve, né? Gente, aqui em Melbourne, então, tu tem toda essa parte dos restaurantes, dos bares, daí tu atravessa essa ponte e tu chega no Melbourne Arts Precinct, que é o Centro de Arte de Melbourne, com um complexo teatral, a Galeria Nacional de Arte Australiana, né? E
e é uma cidade muito verde. Aqui tem a cidade dos parques, é a cidade dos parques. E além e ela recebe 2 grandes eventos, né? Que é a Copa, o circuito de tênis da Austrália em Melbourne. Em janeiro. E é a corrida, a Fórmula 1 a também. A corrida que eles roubaram da Austrália do Sul, porque, se vocês lembrarem, a corrida era em Adelaide. Aí eles tiveram um governador de Vitória, o Jeff Kenneth, que era o marqueteiro maravilhoso, e ele conseguiu tirar da Austrália do Sul a corrida e levou para Melbourne. Agora, a Vitória é o estado que mais sofreu durante a pandemia, está praticamente quebrado, viu? É um horror. Eles estão fechados até agora. Exatamente, porque eles tinham muitos eventos internacionais, né? E a Melbourne, para mim, é a cidade mais inglesa da Austrália, e isso também se diz pela arquitetura. Muito europeia, uma arquitetura maravilhosa em função da corrida do ouro, né? Foi isso que fez a colônia de Vitória, que foi a segunda colônia penal dentro da Austrália, mas se tornou uma colônia riquíssima, como o Beto havia comentado, Melbourne na época, né? 1800. E tinha uma outra coisa de Vitória que eu ia falar, mas agora eu não lembro. Daqui a um pouco eu lembro de novo. Tem um parque que se chama Fitzroy Gardens, onde eles trouxeram a casinha dos pais do James Cook. Então, tem o Cook's Cottage, ele foi construído lá em 1755, em Yorkshire, e foi trazido aqui em 1974 para Melbourne. Os parques de Melbourne, a Melbourne, nas placas dos carros, quem é de Vitória ou de Melbourne é a cidade dos parques, né? Eles colocam na placa porque é conhecida dessa maneira. Não, agora eu lembrei, é a segunda maior população grega depois da Grécia. Exatamente. E eu queria levar vocês para Phillip Island, né? Então, Phillip Island, ela, além de ter umas praias maravilhosas, né? Então, para quem fotografa, para quem fica extasiado com a natureza, com a amplidão das vistas, a Austrália, qualquer uma dessas partes que a gente vai, a gente fica, de fato, impressionado. E aqui, estamos aqui no nosso pequeno grupo, e o sol está se pondo, e a gente vai embora. Mas antes de ir embora, a gente vai receber uns amigos, os pinguins. É a maior comunidade de smaller penguins do mundo. E ali, no horário do sunset, o sol começa a se pôr, eles começam a sair da água. Então, são assim, milhares de pinguins saindo da água. Então, nesses meia hora que a gente fica aí assistindo, eles estão tudo voltando direitinho, indo para casa. Assim, é bárbaro, bárbaro, bárbaro. Outro passeio que se faz a partir de Melbourne, se faz um passeio até os 12 Apóstolos, passando por cidadezinhas costeiras, com sua cultura do surf. Olha as gurias, a Beth Sommer, a Dirce, a Elisa, très chique. E a gente vai chegar até os 12 Apóstolos. Olhem só as cenas fantásticas que a gente tem aqui dos 12 Apóstolos. Agora são 7. Vem cá, meu amor. A Helena está aí. Está aqui. Oi. Oi. Tá, já vou te dar o celular. Muito obrigado, Beth. Posso deixar aqui? Pode. Só 7 sobraram, por enquanto. E olha só que bárbaro essa construção do vento e da água sobre os arenitos. Então, quem não pode ter que ir logo, antes que acabem. Exato, exatamente. Essa estrada é maravilhosa, né? É uma estrada... a estrada é linda. Então, agora, apresentados os 12 Apóstolos, a gente vai falar um pouco de esportes. Então, limpa o volume, Helena, por favor. Então, tem o Australian Rules Football, o Rugby League e o Cricket. Esses são os esportes... a estação de rugby é no inverno, o cricket e o tênis é no verão.
E falando de ousos famosos, eu peguei os que eu conheço, depois a Fernanda fala demais. Né, da minha época do Hewitt, tenista, a Nicole Kidman maravilhosa, o Russell Crowe quando ele era mais novinho, e o Hugh Jackman. Então, esses são os australianos mais renomados, pelo menos para mim. E livros e filmes, tem o Short Stories of Australia, que é bem legal eu estava lendo ele hoje, e que nos dá a história desde a época dos aborígenes até hoje. Um filme maravilhoso que eu me divirto muito é O Casamento de Muriel, que mostra o australiano suburbano, né? Eu acho, né, Fernanda? Sim, O Casamento de Muriel é um clássico, com certeza. Mostra muita coisa da cultura. É muito sutil, né? Na verdade, assim, ler entre as entrelinhas, né? Porque mostra tanta coisa da cultura australiana. O cinema australiano é maravilhoso, né? É um cinema muito genuíno, muito. Eles sabem criticar com muito humor como é o país, né? As nuances do país. Então, eu acho que é bem considerado. A Austrália também. Uma artista australiana que eu acho maravilhosa também é a Kate Blanchett. A Kate Blanchett é de Melbourne. Maravilhosa, maravilhosa. A Nicole Kidman é de Sydney, mas a Kate Blanchett é de Melbourne. O Russell Crowe, na verdade, nasceu na Nova Zelândia, né? Ele veio para cá. Eu tinha dúvida, então ele é nascido lá mesmo, né? Sim, Mas é cidadão australiano, eu acho. Sim, né? é cidadão, mora em Sydney, ele mora entre Sydney e uma fazenda aqui perto de Sydney. Então, tendo já visitado a Austrália Ocidental, a Austrália do Sul, a Tasmânia, os territórios do Norte, Vitória, queria levar vocês agora para Queensland, e a capital é Brisbane. Queensland tem 5 milhões de habitantes, tem uma costa, a nossa costa brasileira, gente, é de 8 mil quilômetros. A costa só de Queensland são 7 mil quilômetros de extensão, com as praias desde Surfers Paradise aqui no sul, né, até Cape York, lá no extremo norte. E a capital é Brisbane, uma cidade de 2,3 milhões de habitantes, que também fica às margens de um rio, que desemboca logo em seguida no mar, né? Então, todas elas tiveram mais ou menos essa mesma constituição, junto à costa, mas em alguma baía protegida ou alguma área de fácil acesso a partir dos rios, né? E Brisbane, Melbourne, Adelaide, todas têm mais ou menos a mesma configuração. E Brisbane fica aqui às margens do rio Brisbane, e tem também um South Bank com todos os seus grandes museus, o Museu de Queensland Science Centre e a Galeria de Arte Moderna, com um dos principais museus de arte contemporânea da Austrália. Olha que, gente, nós que temos rio, né? Que bárbaro, né? Ter esse aproveitamento que os australianos fazem dos riverbank, das encostas dos rios, né? Muito, muito legal. E a cidade que a Fernanda me apresentou, que eu sou encantado, no sul de Queensland, que é Byron Bay. O astral de Byron Bay, a Fernanda vai nos falar. Todo mundo quer morar em Byron Bay, né? Sempre foi essa, principalmente, eu digo que tem uma linha entre Bondi e Byron, né? Porque a metade de Bondi, e principalmente durante a pandemia, todo mundo subiu para Byron, porque é uma região maravilhosa, né? Em termos de praias, floresta tropical, porque Queensland, todo o estado de Queensland é o estado tropical da Austrália. Né? Então, a vegetação, a floresta tropical é maravilhosa, os parques nacionais são maravilhosos, e foi onde Byron, essa região de Byron, não hoje em dia, que está super internacional, super cara, super hippie, super tudo, mas foi onde começou o movimento hippie australiano, porque hippie, né? Hippie nunca morou em lugar feio, né? Vamos combinar, em qualquer lugar do mundo eles usam. E uma outra coisa interessante também, já que a gente está falando de Byron, tem na baía principal
na praia principal de Byron, olhando para o lado esquerdo, tem o Mount Warning, que é um lugar, tem uma população aborígene muito grande, é a nação Bundjalung, nessa região. Então, ali, justamente, tem o Mount Warning, e eles falam que existe uma songline entre o Mount Warning, que vai até o Luru. Então, eles falam muito ali na região dessa songline, que digamos, é um circuito energético, digamos assim, entre Mount Warning em Byron até o Luru, que é o coração da Austrália, né, no deserto central. Mas, então, é um lugar... hoje, claro, era antigamente uma vilinha. Eu ainda peguei a época de Byron, tu também pegou a época de Byron pequena. A primeira vez que Rosa foi de a Byron. antigamente. Não, Byron hoje em dia é uma cidadezinha já bem... Não é grande, né, mas é bem mais movimentada, mas tem resorts maravilhosos, tem vários lugares de acomodação e a região é muito linda, né? E é um estilo de vida bem relaxado. Claro, são cidadezinhas pequenas, né? São várias cidadezinhas, e o que é lindo, além da floresta tropical, é também a questão que é o rural muito perto do mar. Então, as pessoas moram em sítiozinhos, pequenas propriedades, mas estão, assim, praticamente na beira da praia. A região é muito linda, muito, muito linda. Para vocês terem uma ideia, a Fernanda gosta tanto de Byron que ela tem uma casa aqui no Byron catarinense, que é a Praia da Pinheira, da Silveira. É o meu Byron, é o meu Byron. A Fernanda é praieira, é Bondi, Byron e Silveira. Gente, e se a gente for lá para o extremo norte de Queensland, nós temos Cairns, né? Uma cidade de 150 mil habitantes, fica 2.500 quilômetros ao norte de Sydney, e a base para explorar tanto praias como parques nacionais e a Grande Barreira dos Corais. Eu adorei fazer, a partir de Cairns, explorar toda esta região. Um dos trekkings mais desafiadores, né, é o trekking do Calparin Rock. É uma caminhada épica, é só meio-dia, perto de cachoeiras, no Parque de Jinden. E a cachoeira, cartão postal dessa região é Mila Mila, né? E estamos, então, aqui nesta região de Cairns. E vamos terminar a Queensland. Então, é o estado de Queensland. A gente visitou Brisbane, que é a capital, Byron Bay, que é o Rosa de antigamente, Cairns, e agora a gente vai para as ilhas de Whitsundays. Na primeira vez que eu tive nos Whitsundays, eu velejei, né? Foram 4, 5 dias velejando. E daí, na última vez com o Grand Tour, nós fomos diretamente a uma das ilhas, que é Hamilton. A Grande Barreira de Corais é o maior sistema de recife de corais do mundo. Se estende por mais de 2.300 quilômetros, né? Desde aqui do sul de Queensland até o extremo norte. Tudo isso que vocês estão vendo aqui são recifes de corais, né? É uma área aproximadamente de 245 mil quilômetros quadrados. Olhem só que bárbaro essa vista. Vale a pena fazer de helicóptero. Quem vier, vale muito, vale porque muito a pena. Tu enxerga a barreira nitidamente, né? Então, tem de onde a gente estava, que era Hamilton, a gente fez um dia de diving, e uma das opções era ir de barco, faz o teu mergulho e voltar de helicóptero, né? E vale, eu não fiz, mas valeria super a pena, porque daí tem toda essa vista. De qualquer maneira, o nosso voo foi um voo relativamente de Melbourne diretamente Hamilton. Então, já do voo já tinha essa vista, praticamente tipo de helicóptero, né? A CNN rotulou como uma das 7 maravilhas naturais do mundo. O Queensland National Trust nomeou o ícone do estado de Queensland. Os corais, né, eles vão se formando, essa formação polifórmica, multicolorida, e toda uma vida
marinha que se desenvolve em torno dele, né? E por tudo isso, né, a Grande Barreira dos Corais foi denominado Patrimônio Mundial da Natureza pela Unesco desde 1981. E o que se tem receio, né, o que se está constatando, é a morte dos corais, né? De acordo com o estudo último agora, peguei o de 2020 pela National Academy of Science, o Recife da Grande Barreira dos Corais perdeu mais da metade da sua cobertura no último quarto de século, né? Resultado do aquecimento das temperaturas do oceano. Exato. Né? O Parque Marinho da Grande Barreira dos Corais, ele tenta limitar, né, a ação como um parque nacional, né, o impacto do uso humano e da pesca, né, mas que geram 3 bilhões de dólares australianos para o PIB nacional. E, Beto, só aproveitando a questão da Unesco, a Austrália tem 19 lugares dentro da Austrália que fazem parte do patrimônio universal da Unesco, incluindo a Barreira, a Opera House, os mais importantes, Kakadu, que tu mostraste antes, que é o nosso, digamos, o nosso Pantanal, bem menor que o Pantanal, lá no território do norte, as Blue Mountains, que depois tu vai mostrar, é tudo patrimônio histórico da Unesco, que são 19 dentro da Austrália. E aqui o arquipélago das Whitsundays são 74 ilhas, né? E a gente foi para esta aqui, que é Hamilton Island. A cereja do bolo. Essa aqui é direto para a cereja. Gente, então, tá vendo aqui, vocês estão vendo casas, estão aqui os tetos, né? Então, cada uma das nossas casinhas nesse hotel que se chama Qualia, que na época ela era da rede Relais Chateau, parece que não tem vizinho. Cada casa tem essa vista maravilhosa do mar, com piscinas com borda infinita, né? Uma praia fantástica, um anoitecer com essa luz de vela, e lá a gente pega esses carrinhos de golfe para circular, e de onde a gente pega o barco, e aqui a turma feliz para fazer o nosso diving. Então, seguindo a partir de Hamilton Island, a gente vai passando por essas centenas de ilhas, né? A maior parte delas desabitadas, com floresta tropical, né? E como grande parque nacional, são só abertas para as trilhas e caminhadas, e a gente chega, então, num ponto onde a gente atraca e vai mergulhar. Então, se vai a Whitsundays exatamente para mergulhar, ou fazer snorkel, né, na Grande Barreira dos Corais. Terminando o dia, nós ali na praia, vendo a gurizada remando, o pôr do sol, e com isso a gente se despede de Whitsundays e deixa muitas saudades. Qualia Resort em Whitsundays, recomendo muito para vocês. Falando sobre economia, né? Então, esses 60 mil dólares per capita, além de todo o esforço da Fernanda, do Bart e de todos os australianos, é muito devido à sua riqueza mineral, né? Eles têm grandes reservas de bauxita, carvão, minério de ferro, cobre, estanho, diamante, prata, urânio, níquel, tungstênio, chumbo e zinco. Então, tudo aqui está marcado, essas reservas. Aqui a Austrália Ocidental, né, que a gente viu Perth. Então, o porto de Perth é para exportar todas essas grandes riquezas, né? Mas, além das riquezas minerais, é um grande país primário também, né? Grande produtor de trigo, de cevada, de cana-de-açúcar, frutas, vegetais, gado, ovelhas, aves, lã e laticínios. Tanto que a cultura inicial econômica, a base que os ingleses acharam que eles podiam desenvolver, foi ovelhas, né? Então, aquela grama, pasto baixo, né? Se adaptou muito e eles trouxeram, e foi a base da economia durante o primeiro século.
A Fernanda falou, né, que a partir dos anos 80, a Austrália se aproximou mais, né, dos grandes tigres asiáticos e de todo esse mercado. Ela faz parte da PEC, né, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, né, que é um bloco econômico de livre comércio entre China, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Austrália. Então, toda essa ligação, né, que o mundo todo antigamente passava, a ligação era pelo Atlântico, né? Então o Pacífico está cada vez mais forte, a Austrália vai se beneficiar disso, né? Por tudo isso que a Austrália é o país com maior qualidade de vida entre os países com mais de 20 milhões de habitantes, porque a gente conhece entre os escandinavos, a Nova Zelândia, a Islândia, todos esses países menores, os países do bem-estar social, né, que têm uma grande qualidade de vida. Mas dos países grandes, né, de mais de 20 milhões, a Austrália está em primeiro lugar em qualidade de vida, seguido logo atrás do Canadá. O turismo, né, aqui estamos no nosso grupo nos 12 Apóstolos, né? Em 2019, o turismo representou 3% do PIB, contribuindo com 60 bilhões para a economia australiana. 26% de visitantes internacionais, 74% turismo doméstico. O australiano viaja muito, Fernanda? Viaja muito. O australiano viaja muito porque ele está muito isolado, né? É um continente tão isolado, tão longe de tudo, e em função também que 60% da população vem de algum lugar do mundo, né? Somos todos imigrantes nessa terra. Então, tem o turismo para viajar, né? Como eu, que vou ao Brasil para ver a família, os amigos e manter a conexão, né, com essa terra. Por esses números, mostra que além do turismo internacional de vocês para fora e de fora para dentro, é muito grande, me impressionou esses dados. 75% do turismo na Austrália é doméstico, sim, de australianos, né? Então, vocês viajam muito dentro da Austrália também, né? Dentro também, porque, como eu falei antes, tem muita gente, por exemplo, que nunca foi aos Kimberleys, é tanto lugar para conhecer, né? Não, tão variado, o continente é tão variado, então as pessoas querem muito conhecer. Tem o pessoal mais... tem várias tradições, né? Por exemplo, quando se aposentam, compram uma caravana e vão fazer, é um ritual australiano, né? As pessoas com mais de 60, 70, 80, eu me lembro quando a gente foi para os Kimberleys, tinha todo o pessoal viajando de caravana por um ano na Austrália com o motorhome, a caravana, então tem esse turismo, tem até um termo que a gente chama, the Grey Nomads, né? Os nômades de cabelo branco, eles são chamados, os que fazem essa viagem, e hoje em dia muito mais cedo, né? Inclusive esse ano com a pandemia. Uma das coisas que mais vendeu na Austrália esse ano foi motorhome, mas a idade das pessoas mudou, eram casais jovens com crianças ou sem crianças, mas que estavam fazendo toda a questão das aulas, né? Porque, claro, tem acesso à internet, e aí as crianças iam viajando com os pais e fazendo a sua aula normal, como se estivesse em casa. Então, isso foi um fenômeno que surgiu em função da pandemia, né? As pessoas bem mais novas viajando e fazendo esse trajeto pela Austrália. E falando em educação, né, a educação internacional corresponde a contribuir com 40 bilhões para a economia australiana, 2% do PIB. É a segunda maior indústria. A primeira indústria australiana é a mineração, a segunda é a educação. Então, imagina como está aqui, as universidades estão despedindo pessoas direto, porque todos os turistas, os estudantes internacionais não estão aqui, que fazem parte, é essencial para a educação australiana. Eles fazem, eu tirei ontem os dados, o ano passado,
a educação trouxe para a Austrália 37,6 bilhões de dólares australianos. E nós contribuímos para isso, né? O STB tem programas para a Austrália, tantos programas Young, que são a partir dos 10 anos de idade, high school, onde eles ficam um semestre ou um ano letivo estudando na Austrália, né? Os programas de línguas, como nessa escola a Kaplan, que a gente manda, que nas férias, ou programas de a partir de 2 a 4 semanas, né? E a Austrália é muito legal porque tem um programa que tu pode... Quem vai para mais do que 12 semanas tem direito a trabalhar. Então, nossa gurizada está toda brasileiros indo para a Austrália para estudar e trabalhar. E também, né, todos os programas de travel que tem para todos os formatos que a gente pode organizar para vocês. Né? E o último estado, então, que a gente vai apresentar para vocês é New South Wales, a Nova Gales do Sul, 8 milhões de habitantes, capital Sydney. A gente vai começar pelo interior e vamos terminar na cidade. Queria levar vocês primeiro para o Featherdale Wilderness Park, né? Então, a Koala, então, toda essa região aqui era a região habitual de Koala, que está diminuindo a sua área, né? E a Koala, que ela é tão bonitinha e dorme tanto, é porque ela tem que... ela se alimenta só da folha de eucalipto, e que tem muita pouca energia e dificuldade de quebrar e transformar em energia, né? Então, por isso, ela passa 20 horas por dia digerindo, né? E, com isso, ela vai ter essas 4 horas de pouca ação, né? Então, a koala, junto ao canguru e ao ema, né, são os animais tradicionais, icônicos da Austrália. E na Ilha do Sul nós temos o famoso Diabo da Tasmânia, seguindo as Montanhas Azuis. Então, é um passeio de um dia que se faz a partir de Sydney, se vai para as montanhas, que tem todas essas configurações geográficas tão peculiares. E, voltando para Sydney, queria, então, apresentar para vocês a capital econômica da Austrália, uma cidade de 5,2 milhões de habitantes. A Helen Scott, ela trabalhou aqui no STB, vive lá, e ela queria falar algumas coisas para vocês. Olá, pessoal. Olá, Beto. Eu sou a Helen Public. Eu morava em Porto Alegre. Eu trabalhei com o Beto por muitos anos, transformando sonhos dos passageiros em realidade, até que em 2011, o meu sonho de sair fora do Brasil se tornou realidade, de morar fora do país se tornou realidade. E desde 2011, eu moro em Sydney, na Austrália. Quando falo do amor que tenho pela Austrália, até só um pouco clichê, mas é um amor verdadeiro e que continua crescendo ao longo dos anos. Quando eu mudei para a Austrália, a primeira coisa que me apaixonei foram as belezas naturais. É o remédio diário necessário que você precisa para os olhos. A Austrália é um país tão grande quanto o Brasil, mas com apenas 25 milhões de habitantes. Então, as belezas naturais se sobrepõem ao número de pessoas e as cidades. Para qualquer lugar que os nossos olhos se direcionam, é possível encontrar lindas paisagens, seja elas montanhas, praias, desertos ou até as montanhas de neve, que eu sou apaixonada. A vida selvagem também é encantadora e tão fácil de se encontrar. Não é preciso viajar longe ou visitar zoológicos para se encontrar cangurus, equinas, wombats, koalas. Para se ter uma ideia, o número de cangurus é o dobro do número de pessoas na Austrália.
Então, são 50 milhões de cangurus para os 25 milhões de pessoas habitantes, 25 milhões de habitantes. É quase impossível vir para a Austrália e não encontrar um canguru. E isso tudo é permitido devido ao sentimento de responsabilidade que os australianos têm em relação ao país. Eles gostam de cuidar, eles querem preservar toda essa flora e fauna. Para vocês terem uma noção, eu moro a 25 minutos do centro da cidade de Sydney. Eu moro do lado da praia, onde eu estou hoje. E como vocês podem ver, a natureza está por tudo. Vou até mostrar um pouquinho. Onde eu moro. Esse é o nosso jardim de casa. Eu consigo parar o telefone agora. Os australianos, outra coisa que me encanta os australianos amam viajar e aproveitam muito o tempo deles livres, fazendo viagens pequenas ou de longa duração. É muito comum ver pessoas que se aposentam vendendo a casa que têm e comprando um motorhome ou uma caravana para passar os anos viajando. No inverno, eles vão ao norte, onde é mais quente, e no verão vão ao sul, onde as temperaturas ficam mais amenas. Essas pessoas são conhecidas como os Grey Nomads, ou os nômades grisalhos, em português. Uma das maneiras mais práticas e econômicas de se viajar na Austrália é alugando uma campervan ou um motorhome, ou até mesmo acampando. A Austrália, por ser um país muito seguro, permite que as pessoas possam curtir as férias sem precisar gastar muito e mesmo assim se sentir seguras. A Austrália é também um país muito acolhedor e inclusivo. As pessoas abrem suas casas, abrem seus corações, querem que você faça parte da vida deles, da comunidade deles, e te dão oportunidades também de fazer parte dessa mesma. Essas são algumas coisas que me encantam na Austrália. Esse é o meu filho falando. Ok. Essas são algumas coisas que me encantam aqui na Austrália. A lista é longa para citar tudo. Eu espero que vocês todos tenham a oportunidade de vir para cá, conhecer e vivenciar tudo que essa terra, que agora eu chamo de minha casa, a casa dos meus filhos, tudo que ela tem a oferecer. Tchau, tchau, um beijo. Querida da Helen. Então, essa é a Helen, ela mora nas praias do norte, a Fernanda mora nas praias do sul. Então, vamos conhecer aqui Manly, que são as praias do norte. Então, Manly é a cidade... É cidade ou bairro, Fernanda? Bairro? É um bairro, no caso, que nem eu sou apaixonada por Manly, né? Manly é a primeira praia do norte, né? Logo que a gente atravessa a ponte, é a primeira praia e que tem ligação com o centro da cidade através do ferry, dos ferries que são lindos, né? Que são transportes públicos, que são também icônicos dentro da Baía de Sydney, é a praia de Manly. Então, ela é um dos bairros de Sydney, né? Como o Rio de Janeiro tem os seus bairros praias, Manly é a primeira praia do norte, depois segue, eu estava o vídeo da Helen, eu estava tentando reconhecer a praia dela, mas ela mora, não é Manly, né? Perto de Manly. Não, é uns 15 minutos ao norte de Manly. É Kulungurunga, alguma coisa assim? É Caucau? Eu acho que sim, acho que sim, Caucau. São todas as praias, só fazendo um adendo, sabe que os australianos, depois dos havaianos, eles dominaram o circuito mundial de surf, principalmente nos anos 80, por muitos anos. Todos aqueles grandes campeões, o Tom Carroll, enfim, os mais conhecidos, né, que foram campeões, saíram todos das praias do norte. Ali realmente se vive a surf culture. São as praias do norte de Sydney.
E o lifestyle, né? Então, tanto a Fernanda quanto a Hélia, as pessoas que eu conheço, a qualidade de vida, e quando se fala de qualidade de vida, é o estilo, né? De poder fazer a caminhada, terminar o trabalho em determinado horário que te permite conviver com a família, né? Isso a gente vê muito nesse estilo, nessas imagens que eu registrei aqui de Manly, né? De saindo com as crianças, com os cachorros, né? Sim, as australianas que têm 4 filhos, né? Eu acho que é o país onde se tem mais filho no mundo. Não procurei no Google isso aí, mas é impressionante quando eu recebo turistas. Mas, Fernanda, pelo amor de Deus, viu aquela australiana ali, tem o pequenininho, aí é uma diferença de 1 ano e pouco, aí elas saem com o pequeno, com de 2 anos, com o bebê recém-nascido, com de 2 anos, com o cachorro, com o papagaio, saem a passear, não estão nem aí. Então... E daí, então, aqui a gente está indo do norte, passando por algumas baías e chegando no Taronga Azul, que é bárbaro. Conta para nós da experiência que é de dormir no Zoo. Então, zoo. o Taronga, na verdade, ele é uma fundação zoobotânica, né? Ele tem o Taronga Zoo em Sydney e depois no interior da Nova Gales do Sul ele tem o Double Zoo, onde os animais estão soltos. Claro, por um zoológico que em pleno século, né, 21 é uma coisa um pouco dantesca, né, em função de manter os animais presos, mas o Taronga é um zoológico lindíssimo, é um zoológico onde os animais têm eles literalmente têm a melhor vista de Sydney, porque o Taronga Azul fica na Baía de Sydney. O passeio para o Taronga é maravilhoso, porque a gente pega um ferry do centro da cidade, atravessa até o Taronga, chega lá, desembarca e aí pega um teleférico. Então, tu já começa a ter uma vista maravilhosa do zoológico e também do outro lado da Bahia, né? Então, já é um passeio muito legal de fazer. E eles fazem um programa turístico, um pacote turístico, onde você pode dormir, né, em tendas, que é o glamping, né, que é a tenda chique, só que agora tem um hotel. O Taronga, esse ano, abriu o hotel dentro do zoológico. Nós fizemos um fan tour para conhecer o hotel, super legal. Mas até ter o hotel, e continua essa opção, que eu acho mais legal ainda, que a gente dorme numa tenda super chique, né, com cama, com tudo. Tem o jantar, depois do jantar a gente faz o passeio noturno dentro do zoológico, que é super legal, e no outro dia de manhã, e aí eles escolhem, né, de acordo com o programa deles, antes do zoológico abrir, tipo 6 horas, 6h30 da manhã, por exemplo, uma vez eu fui, até com clientes teus da STB, nós fomos alimentar as girafas. Então, é a hora que eles vão alimentar as girafas. A outra vez, com outros clientes, a gente foi alimentar os lemurs. Então, varia, né? Então, eles têm... E passa por dentro, a gente vê a preparação de como eles fazem as comidas. Então, é aquele tour diferencial, no caso, né? Como eles trabalham. É muito, muito interessante. Backstage É o backstage, como tem o backstage da Opera House também, né, que é super legal. E aqui no Taronga, então, a gente vê todos os animais emblemáticos da Austrália, né? Os cangurus, os coalas, os ornitorrincos, o diabo da Tasmânia, e com essa é a vista que a Fernanda está falando, né? Com a melhor vista, olha lá a Opera House, né? Aqui do alto do Taronga Azul. Então, do Taronga, a gente vem agora para o Zona Sul, aqui está Bondi, aqui estava Manly. Então, vamos vamos para Bondi. Chegamos na terra de Fernanda Lena, aqui está a Fernanda, eu... Com a Bela! A Bela. Nós perdemos a Bela o ano passado, faz um ano. Querida. Sim, a Bela. E a Roberta. Então... E a Roberta, que é outra guia aqui de Sydney, que na verdade foi minha professora, ela que me colocou no trajeto de guia turística. Então, com vocês, Fernanda apresentando Bondi. Bom, Bondi, como eu falei para vocês,
é a praia mais próxima ao centro da cidade, então isso já facilita, já faz com que as pessoas queiram viver em Bondi. Olha, vocês estão vendo ali, está bem pertinho do centro, e nós temos a facilidade, por exemplo, quem sai ali do meio da praia, pega um ônibus, vai até o próximo bairro, que é Bondi Junction, e até ali vem o metrô. Então, do centro da cidade, chega o metrô até Bondi Junction. Leva 10 minutos de metrô. E de Bondi Beach até Bondi Junction são praticamente 10, 12 minutos de ônibus. Então, quem trabalha no centro da cidade, o que não é o caso agora, que o centro da cidade está absolutamente vazio, as pessoas ainda estão trabalhando em casa, e eu acho que vão continuar por muito tempo. Não sei se voltarão, né, ao centro da cidade. Então, tem essa facilidade. E sempre foi um bairro que atraiu uma diversidade cultural muito grande. Quando eu cheguei aqui, até hoje está ligado aos brasileiros. A comunidade brasileira era pequenininha. Nós temos, inclusive, uma foto de 1992, 93, todo mundo na frente do centro comunitário, toda a comunidade na frente do centro comunitário de Bondi, que é o Bondi Pavilion, que agora, no momento, está todo em reforma, mas é um centro muito legal, onde eles oferecem por preços baixíssimos vários cursos, workshops e tudo. E quando eu cheguei aqui, o encontro da comunidade, porque todo pré-internet, né? pré-tudo, era a famosa capoeira. Todo domingo, às 4 da tarde, os capoeiristas que moravam aqui na época faziam uma roda de capoeira em Bondi. Esse era o nosso encontro. Se a gente queria falar de alguma coisa, ou encontrar alguém, ou sei eu, falar de empregos, etc., a gente sabia que ia encontrar as pessoas às 4 da tarde em Bondi para a roda de capoeira. Fernanda, e conta para nós dessa caminhada maravilhosa que é de Bondi a Bronte. Tem através do Instagram, hoje em dia, a caminhada de Bondi a Bronte é considerada uma das caminhadas mais lindas do mundo, né? E realmente é maravilhosa, leva praticamente 1 hora, 1 hora ida e volta, não é tão longa, né? Fazendo um power walk, ou um pouquinho, e a gente vai passando, vai caminhando pelos penhascos e vai passando, sai de Bondi, passa pela praia de Tamarama, que a gente chama Glamorama, que é onde estão todos os modelos, o pessoal mais lindo e sarado, e depois continua a caminhada e chega até a praia de Bronte, que é basicamente uma praia lindíssima também, menorzinha, mas bem residencial. Então, e segue, na verdade, Sydney é uma cidade para caminhar. São milhares de caminhadas dentro da cidade. Esse ano, durante a pandemia, a gente fez um grupinho de caminhadas dessa minha iniciativa, né, de grupo só de mulheres. Esse sábado nós vamos fazer uma caminhada entre Maroubra, que fica mais ao sul, até Malabar. Então, a gente está descobrindo vários bairros de Sydney só fazendo caminhada. E a outra, deixa aí a piscina do Icebergs, que é a piscina, sabe que é a piscina mais fotografada do mundo, é a do Icebergs, desse clubinho que fica aqui ao sul da praia de Bondi, que tem a seguinte, se chama Icebergs, porque todos os anos em julho, as pessoas que são sócias, porque ele é aberto à comunidade, as pessoas vão muito nadar na piscina, que só ela é uma piscina, é um bath, né, como eles chamam em inglês, que a maioria das praias australianas tem, essas piscinas com água do mar, e ela é limpa todas as quintas-feiras. As quintas-feiras ela está vazia. Os outros dias ela funciona, as pessoas vão, nadam, fazem uma sauna, tem uma sauna super legal, ele foi todo reformado, está muito bonito. E em julho, para continuar sendo membro, que são mais os velhinhos, assim, que são membros tradicionais do Iceberg, eles colocam uns blocos de gelo imensos dentro da piscina e eles têm que nadar. Então, esse é o ritual do Icebergs de julho. E aí, nadando, participando, eles mantêm eu não sei como é que, não me lembro mais como é que a gente chama o sócio, aquele sócio que é para o resto da vida. Sócio remido.
Exatamente. Então, aí eles continuam com a carteirinha deles. Então, é um lugar, é um ícone, principalmente de Bondi, de Sydney e da Austrália, que é o Bondi Iceberg, que todo mundo conhece. E seguindo de Bondi, a gente vai contornando uma baía, e baías e enseadas. Essas fotos aí tu deve ter feito do cruzeiro, né? Quando a gente faz o cruzeiro dentro da baía. Isso. E daí isso é para mostrar um pouco o lifestyle, né? Que as pessoas, né, ainda moram em casas, né? Fora o centro da cidade, que é vertical, né? Os bairros são tudo essencialmente residencial, né? Residencial. Uhum. E vamos terminando nossa apresentação com o Sydney Center. Aqui nós temos um Darling Harbour, que é uma área portuária revitalizada, que funciona como um complexo de entretenimento, shopping, restaurantes, cinema. O Darling Harbour, ele foi todo construído para comemorar o bicentenário australiano. Então, ele abriu em 1988. Toda essa área de Darling Harbour. Então, é o cais revitalizado aí, né? Com essas promenades muito legal. E tem o aquário de Sydney, né? Então, desde então, já visitei muitos outros aquários no mundo, né? Mas esse foi a primeira vez que eu entrei nesses tubos de vidro, de cristal, né? E nesse sentido... Ele está mais lindo ainda. Ele está mais lindo. Eles fizeram uma boa reforma no aquário. E o aquário de Sydney, que eu acho que uma das partes mais lindas, lembra do final... que é o grande final, que eles têm toda a parte da barreira de corais, né? Eles têm uma réplica da barreira, então a última sala do aquário, que realmente é um aquário maravilhoso. E seguindo, nós vamos para o centro da cidade. Que prédio é este? Esse é o Correio. Esse é o Correio em Martin Place, que é aquela praça que fica bem no centro da cidade. Esse é o Correio Central australiano, e atrás dele, esse prédio moderno, é o Westin, é o Hotel Westin, da rede americana. Ainda funciona como correio? Ainda funciona. Semana passada eu fui lá pagar para fazer para fazer o money order do consulado brasileiro. Ainda funciona como correio, sim. É pequenininho, mas funciona. Aqui é Queen Elizabeth, né? O Queen Vitória. Queen Vitória. Aqui é o Queen Victoria Building, que na época da colônia era um mercado de frutas e verduras, e depois se transformou nesse centro comercial, que também, antigamente, votado, me lembro, Pierre Cardin falou que era o centro comercial mais lindo do mundo. É que o prédio é maravilhoso, né? Com seus vitrais, as lojas, quer dizer, é um voltar à época, aos tempos áureos, né, do início do século XIX. O Queen Victoria Building é muito bonito. Agora, essa região na verdade, essa baía, essa enseadinha aí, se chama Camp Cove, que fica do lado do terminal marítimo internacional, onde chegavam os grandes navios, né? Que a temporada de navio aqui em Sydney, dos cruzeiros, era enorme, entre março e praticamente o ano todo, nos últimos anos. E esses restaurantes, que são restaurantes do Cais do Porto, eles eram antigos armazéns de lã, né? Porque a Austrália cresceu. Existe um ditado australiano que diz: a Austrália cresceu nas costas da ovelha, porque o grande auge, né, nos anos 60 era a exportação de lã e produtos de laticínio. Então, esses depósitos todos ao redor do porto de Sydney, eles eram todos usados para depósitos de lã. O Museu de Arte Contemporânea, que fica ali do lado também, quer dizer, do lado, olhando de frente, do lado direito é o terminal marítimo, e depois fica essa baía. A baía onde fica
O bárbaro de Sydney, essa parte aqui, se pode fazer todo a pé, né? Então, tu tens essas atrações. Não adianta, é uma das cidades mais lindas do mundo. É uma cidade, realmente é uma cidade maravilhosa. Infelizmente, eu vou ter que me despedir, meu alarme tocou, são 11 horas, mas eu vou deixar vocês em ótimas mãos, porque você sabe que uma das grandes maravilhas de viajar com o Beto é que a pesquisa pré-viagem é intensa, o trabalho de casa é intenso, então eu sei que ele faz o trabalhinho dele bem feito, muito bem feito, e então eu sei que eu vou deixar ele bem, porque ele vai saber falar direitinho o resto. A única coisa que eu queria terminar, que eu acho que é uma coisa bem importante, a Baía de Sydney, existem 4 cidades baías, né? Sydney é uma delas. Só que é a única onde a Baía é parque nacional. Por isso que ela é muito verde. Desde 1976, o Sydney National Harbour foi formado, então não existe mais construção a partir daí, por enquanto, né? Vamos ver, tomara que dê certo, que continue assim. E fora isso, ao norte nós temos o Ku-ring-gai National Park, que nós fizemos uma caminhada o mês passado, que foi assim impressionante, dentro do Ku-ring-gai, que está a meia hora da minha casa, entendeu? Vou para o norte, 45 minutos eu estou no Ku-ring-gai, e ao sul, que é o Royal National Park, também 45, 50 minutos de Bondi, que foi o primeiro parque nacional australiano. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Obviamente, é um prazer falar estar com o Beto e começar e falar de Sydney, que é a minha cidade adotada, né? E também eu sei que a minha irmã está assistindo e a Cláudia e o Paulo nunca vieram, então criem vergonha na cara e venham. Está aí o Beto para ajudar vocês. Obrigado por terem assistido. E eu vi também que a Lúcia Caldas e a Doris Garcia estão aí. Então, um beijo enorme para todos vocês. Muito obrigado. E a gente está aqui esperando por vocês, mais do que nunca. Tá bom? Valeu, beijo Fernanda. Grande. Obrigado. Muito obrigado, querida. Tá bom, boa noite. Tchau. Aí, e para quem for viajar para a Austrália, né, através da Trip and Travel, a gente coordena a orientação com a Fernanda para dar continuidade lá. Então, continuando aqui, estamos chegando ao nosso final e eu vou deixar, então, essas cenas mais icônicas da Austrália e de Sydney para a gente ver. A Opera House, o Harbour Bridge. A Opera House foi um projeto onde vários escritórios concorreram e ganhou esse escritório, que eu acho que era dinamarquês, que ele remete a conchas, a velas, então toda essa ligação com o mar, que é tão representativa da cultura australiana e da cultura de Sydney, e como todo projeto, ele extrapolou em várias vezes o seu custo, e ele acabou sendo financiado com uma loteria, tipo as loterias que existem, né? Então tem uma loteria municipal de Sydney, né? Que foi para conseguir terminar esse projeto maravilhoso, e valeu a pena todo o investimento e o reinvestimento para concluir, porque é o centro cultural da cidade, é um marco, né, junto à Baía de Sydney, e ele tem essa forma que, com a luz, conforme o ângulo que tu olhe, ele vai criando vida e sombras e brilhos, e os elementos, esse é um elemento cerâmico retrolavável, né, em que, com as chuvas, ele reage e se mantém limpo naturalmente, né? Então, todas essas áreas, né, elas devem ter custado caro, como de fato foi, né? Mas elas têm uma manutenção menor, né? E, ao fundo, nós temos a Harbour Bridge, que é outro cartão postal. A gente
utiliza ferries. Da mesma maneira que a gente podia utilizar ônibus para ir de um lugar a outro da cidade, a gente pode ir de ferry. Imagina só coisa melhor que pode ter, começar o dia pela água, recebendo a brisa, né, o sol, para ir trabalhar, depois para voltar de casa. E aqui, então, nós estamos embaixo da Harbour Bridge, é possível caminhar, que vocês estão vendo as pessoas caminhando, casal Rogério, Lisiane, que talvez estejam nos assistindo, os todos, fizeram essa caminhada por cima da ponte. E, indo para o outro lado, passando por The Rocks, a gente tem essa vista fantástica, e com isso a gente se despede de Sydney, né? Lembrando vocês, né, que a STB Trip and Travel está aberta desde setembro, e dando algumas dicas para vocês. Ponta dos Ganchos Resorts, aqui em Santa Catarina, o Village Trancoso, na Bahia, os nossos vinhedos aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai ter uma degustação de vinhos no dia 6 de novembro, temos ainda lugar, sexta Masterclass, né? Então é a degustação, a aula via Zoom, e os vinhos entregues em sua casa. E convidando vocês para continuar nos assistindo, né? E o próximo episódio vai... então o 26º foi aqui do Belmont Cataratas, e o próximo... vai ser o quê? Não está aqui. Vamos ver aqui. O próximo episódio é o Cruzeiro pelo Reno e Ródano. Então, com isso, termino aqui e voltamos a falar com vocês, né? Ao longo dessas 2 horas, nós circulamos pelos 6 estados da Austrália e os seus 2 territórios, território do norte, Canberra. Então, é um país que eu pensei, a Austrália vai ser fácil, né? Porque tem uma história curta, né? Tipo a da Nova Zelândia. Mas, além dessa história curta europeia, né, nós temos essa longa história aborígene, que é uma da cultura mais longa ainda viva.